Nesse fim de semana natalino eu não trouxe nenhum filme de Natal, aquelas coisas típicas dessa época. Mas não deixa de ter um pouco de fé e misticismo, os destaques que a gente vai ver aqui. Primeiro é Ang Lee, o diretor, para quem não se lembra, taiwanês, que dirigiu aí O Tigre e o Dragão, Tempestade de Gelo, O Segredo de Brokeback Mountain, ou seja, o Ang Lee é muito versátil. 2 vezes vencedor do Leão de Veneza, o Leão de Ouro, e agora ele chega com seu primeiro filme em 3D, As Aventuras de Pi. É baseado num livro homônimo do Ian Martel, sobre uma família dona de um circo na Índia. Aí tudo vai bem até que os negócios entram em crise e eles têm que mudar, vão se mudar para o Canadá num navio. Claro que no meio tem um naufrágio e o Pi, ele se vê à deriva num barco com um tigre de Bengala, que atende pelo nome de Richard Parker, uma hiena, um macaco, uma zebra, e tudo que ele precisa é sobreviver. E é aí que começa a aventura dele, essa questão da busca pela vida e pelo misticismo também, pela fé, pelo mistério. É um filme de encher os olhos. O Ang Lee é muito, muito habilidoso para dirigir. Ele acertou muito bem em usar o 3D nessa história, porque é uma história que se passa praticamente toda no mar, tem muitas cenas com água, é de uma exuberância. Vale, dessa vez é o caso em que o 3D se justifica. Ele mesmo contou que ele estava muito em dúvida e acabou decidindo. E é um filme que fala, como ele mesmo, o diretor, comentou, ele que adora o livro, de uma forma filosófica ou de uma forma mística, ele fala de fé. Então é uma bela dica e ao mesmo tempo é um filme de aventura. A segunda dica também fala de fé e dos ciclos da vida, se chama As 4 Voltas. Na verdade, vou explicar aqui. O original em italiano diz le quattro volte. Volta, volte, são vezes, não necessariamente voltas. E o filme fala disso. O diretor, que é um filme que foi muito bem nos festivais internacionais, o Michelangelo Framartino, ele conta a história dos elementos da natureza para falar da vida. Ele diz, basicamente, que a gente é formado, o ser humano, é mineral, porque a gente tem minerais no nosso corpo, é vegetal, porque a gente se reproduz e se alimenta, é animal, porque a gente tem a consciência do mundo, e a gente é racional, porque a gente pensa e tem razão. E cada uma dessas nossas naturezas são uma vida, e a gente tem que viver a vida 4 vezes, daí o título. E isso ele faz num filme em que um pastor de ovelhas ali do norte da Calábria morre e a casa dele é invadida pelas ovelhas, até que uma dessas sai para a cidade e vai parar num pinheiro, que vai ser cortado, o vegetal, para abastecer as casas das famílias. E aí ele completa esse ciclo da vida. É um filme extremamente poético, só mesmo assistindo para entender toda essa ideia que o diretor dá, e fala também da fé, do misticismo. É um belo filme e é uma dica aí do cinema italiano, novíssimo cinema italiano. Una dentro l'altra. L'uomo è un minerale, perché è formato da sale, acqua e da sostanze minerali. L'uomo è un vegetale, perché come le piante si nutre, respira e si riproduce. A última dica é para os fãs do Richard Gere. Ele está em ótima forma aí em A Negociação. E no filme ele é casado com outra diva, a Susan Sarandon, faz o papel da mulher dele, a Ellen, e tem um caso com uma outra diva também, a Bella Letitia Casta, que é uma top model que acabou virando atriz. E ele faz o papel de um grande investidor da bolsa americana que está em crise porque ele apostou numa mina de ferro na Rússia que não deu certo e vai ter que vender a empresa. Então ele está aí nesse imbróglio, nesse problema que ele não consegue solucionar, até que ele sofre um acidente e esse acidente o compromete de uma forma e aí é que começa essa negociação. O filme é interessante porque ele mostra tanto essa natureza das negociações em Wall Street, que a gente fala tanto, mas poucos sabem como funciona, e ao mesmo tempo essa questão dele
com a vida, com a mulher e com a família. Podia ser um pouquinho mais ousado, talvez ir mais fundo nessa questão das negociações em Wall Street, como é que funciona de fato esse grande mercado, mas é um bom entretenimento aí para o fim de semana do Natal, é uma boa pedida. And that passes, the more lies that told. Did you want me to let our investors go bankrupt? You lied. We were going broke. The police have been trying to talk to me, and I'm not gonna lie for you. The guy did it. He does not get to walk just because he's on CNBC. I am your partner. You are not my partner. You work for me. You brought this to our door. Everything I do is for us, for this family. Now you're telling me how to run my business? This isn't about your business. This is our life.